Então, primeiramente, boa noite a todos aqueles que assistem o canal da Casa da Redenção. Estamos aqui na noite de hoje para fazer o comentário justamente da obra de João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, que fala sobre horizontes da mente. No item que fala sobre item 70, presente no futuro. Então, que esse momento, bons amigos, inspirem, a fim de que essa reflexão nos sirva para fortalecimento justamente nesses, não só nesses instantes, como os demais que certamente haveremos de passar em nossas vidas. Então, nos diz aqui na obra que a lei comprova pelos fatos que não existe futuro de paz sem presente de trabalho no bem. A colheita é perfeitamente vinculada ao plantio. E se o karma é uma força poderosa que nos guia, ele pode ser desfeito com os recursos que Cristo nos legou. Diante de toda e qualquer situação, é preciso que tenhamos paciência, sem que a inércia nos envolva. É justo que, perante as dificuldades, tenhamos compreensão, mas com espírito de luta, sem que a conivência nos tolde o ânimo. E proveitoso que tenhamos amor, mas sem que o apego perturbe a nossa consciência. É proveitoso que tenhamos amor, mas sem o apego que perturbe a nossa consciência. Se quisermos construir um bom futuro no presente, a grande vigilância não deve faltar, porque esse presente é cheio de reflexos do passado, que se nos apresentam bem piores do que os de agora. Então, imaginemos aí, remontando essa trajetória que certamente todos nós já chegamos até aqui, então, quer dizer, a semeadura e ao mesmo tempo da colheita. É claro que sabe que a gente pode ter uma colheita diferente, desde que, como nos diz aqui, não esmoreçamos e tenhamos essa vontade firme, né, com o amparo do trabalho no bem. Então mantemos livre-arbítrio? Pergunta. Certamente que temos. No entanto, o mais difícil é compreender o que significa livre-arbítrio. A alma tem o direito, por lei divina, de liberdade de pensamento. Todavia, em muitos casos que lhe escapa a liberdade de escolher os seus próprios pensamentos. A faixa que lhe cabe, pelo nível evolutivo atingido, a não ser pela força do tempo.
no qual estamos nessa primeira infância, depois vem a idade da adolescência, da juventude e certamente a idade adulta e também a maturidade do ponto de vista muitas vezes físico, mas que em muitas oportunidades a gente às vezes não conseguiu sair, quem sabe, da fase da primeira adolescência, né? É pela fixação que temos nas nossas ideias, nas nossas compreensões, e daí é claro que, evidentemente, a gente vai estar sempre entrando em choque ou não compreendendo todos os movimentos que a nossa alma faz nessa linha de busca de crescimento. Uma liberdade mais acentuada tivemos aqui, creio que, um corte. Então, vamos já fazer com que possamos dar continuidade aqui. Se quisermos construir um bom futuro no presente, a grande vigilância não deve faltar. Porque esse presente é cheio de reflexos do passado, que se nos apresentam bem piores do que os de agora. Então, vejamos que seríamos nós, no período passado, ainda mais cobertos, quem sabe, de ignorância, então não tivemos livre-arbítrio? Certamente que temos. No entanto, o mais difícil é compreender o que significa livre-arbítrio. A alma tem direito, por lei divina, de liberdade de pensamento. Todavia, em muitos casos, lhes escapa a liberdade de escolher os seus próprios pensamentos. A faixa que lhe cabe pelo nível evolutivo, atingindo, não poderá ser ultrapassada, a não ser pela força do tempo, com a petição timbrada, maturidade. Então, vejamos, né, que dá importância até que chegamos a essa maturidade, a fim de que, nessa posição de vigilância, então, uma liberdade mais acentuada não pode ser entregue nas mãos da ignorância, sem que a disciplina corrija os seus impulsos.
E aí, certamente, a gente pode ver o quão difícil é essa correção ainda, né, dos nossos impulsos, né, aquilo que repentinamente, constantemente, somos pegos de surpresa. Então, um prisioneiro livre, dentro do cubículo que lhe serve de cela, o soldado que o vigia é livre na área em que não perde de vista seu prisioneiro. E o juiz que o julga é livre desde que obedeça os ditames da lei. Temos aqui três situações, né? O prisioneiro dentro da cela, né, é livre dentro da cela. O soldado naquela área, né, de círculos, que está sob a sua vigilância, e o juiz também é livre dentro do processo, né, da execução da pena, enfim, da absolução. Então, o espírito encarnado, prisioneiro do fardo fisiológico, ganha igualmente uma liberdade concernente ao programa estabelecido pelo divino arquiteto do universo. Nós temos livre escolha nas ideias já acumuladas, por sintonia no plano das criações superiores. Tudo vem de Deus, e isso é tudo. O presente tem direito quase absoluto sobre o futuro, desde que o homem, até o planeta, e deste os acúmulos de estrelas e sóis. A lei é uma só, em frequências inúmeras, dando a cada um e a cada coisa aquilo que na realidade lhe seja melhor. Se desejas uma saúde perfeita, pelo menos para o futuro, começa hoje mesmo a te desembaraçar dos vícios que te entorpecem os centros de força. Esses vícios, em muitos casos, se estendem às comidas, às bebidas, a hábitos desregrados e à faixa mental. Então, atentemos, né, justamente para todas essas situações que entorpecem os nossos centros de força. São a gula, os vícios, né, da bebida, do tabaco, tantos abusos na ordem sexual, exageros, hábitos desregrados e a própria faixa mental, onde nós fazemos aquela conexão dentro das nossas 24 horas, ou estamos, quem sabe, até mesmo com a ideia cristalizada, em virtude que ainda temos muita dificuldade de mobilidade nesse aspecto de aceitar o novo, de refletir mais profundamente, enfim. O ódio altera a razão e paralisa os sentimentos mais delicados da alma, como também muda completamente a química celular, queimando a energia vital antes de ser usada e transmutada em vida. A glândula tireoide, como timo, pelos venenosos raios do reverso do amor. O pavor
afrouxa e entorpece a sensibilíssima engrenagem das glândulas suprarrenais, deixando o córtex como o corpo de um alcoólatra e os rins em alto desespero, afetando igualmente todo o aparelho digestivo e o plexo solar, como linhas elétricas em que se dá o curto-circuito, prejudicando o sistema nervoso por completo. Os psicólogos modernos já começaram a sentir a verdadeira raiz dos problemas. Falta um pouco mais, no sentido de atingirem as causas de todos os distúrbios da alma, pois os recursos se encontram nos próprios indivíduos, desde que sejam treinados, educados e iluminados por mestres que não desconheçam a força do pensamento, as reações de vidas anteriores e a terapia do Evangelho do Cristo. A educação do ser no presente tem muita importância para o futuro. E a felicidade do homem e do espírito livre da carne está no modo pelo qual ele pensa. A mente é o ponto energético de onde se sente o alvorecer da vida. Então, vejamos da importância dessa capacidade que temos, né? Então, uma liberdade acentuada não pode ser entregue nas mãos da ignorância, sem que a disciplina corrija os seus impulsos. Então, em contrapartida, né, essa vigilância que devemos ter e, ao mesmo tempo, esses preceitos advindos de Jesus e da espiritualidade, amiga e benfeitora, fazendo com que gradativamente possamos, quem sabe, sem sombra de dúvida, sermos, já que nos permite termos uma fé raciocinada, sermos seletivos, assim como na hora de uma refeição a gente se permite escolher esse ou aquele alimento, da mesma forma, né, diante dos gostos que temos, consequentemente daquilo que recebemos, quer pelas leituras, pela interatividade nesses veículos de comunicação que nos interligam com aquelas criaturas com as quais nós temos afinidade. E é de suma importância, haja vista que desse número de pensamentos que temos durante o dia, existem dados que dizem que aproximadamente quase 80% daquilo que nós pensamos e elaboramos, né, pelas nossas ideias, são quase que infrutíferos, né, para o nosso durante o dia do momento presente, certamente poderemos alterar o nosso futuro. Então, quiçá que, diante desses ensinamentos recebidos, possamos abstrair aquilo que seja de melhor, que
Deixamos aqui a nossa solidariedade a todos aqueles do nosso estado que, porventura, venham nesse momento de dificuldade, de situação constrangedora diante dos fatos, dessas leis naturais que se cumprem, embora nos escape a compreensão, e é doloroso, nos solidarizamos com a dor e com as situações. Então, rogamos a Jesus, a essa espiritualidade amiga, a esses companheiros de ideal, que possamos comungar junto dessas esferas de espíritos incansáveis, né, que estão em labor nesse momento e a posteriori, para que a gente retome o equilíbrio. Como disse o Mestre Jesus, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, nos trazendo a esperança, a perspectiva, né, da vida futura, das condições reais, daquilo que certamente quando atingirmos essa linha de equilíbrio, de entendimento, de maturidade, poderemos usufruir. Que a paz do Mestre permaneça hoje e sempre com todos. Nosso muito obrigado pela oportunidade. Tudo certo, Silva? Sim, acredito que tenha repetido alguma parte ali, porque eu acho que meio patinou aí, hoje está sem internet também, mas acho que dá para fazer a correção aí depois, né? Não, não te preocupa. Acho que a gente só deixa esclarecido que o Rio Grande do Sul está com toda a sua o seu planejamento, né? Por exemplo, nas comunicações, em cidades que não têm comunicação nem internet. E Sim, onde temos também, né? está precária. Está precário. Mas nós só não abandonamos o posto de serviço, né? Tivemos. Ah, sim, sim, isso é importante. Veja bem, está para a gente atingir essa maturidade, né? Não é do ponto de vista físico, né? Porque às vezes no estado mental, às vezes uma pessoa com mais idade é como se diz assim, bem abestalhado, falando português bem claro para a gente, né? Nesse sentido, assim, que a gente não consegue abstrair, né? Alguma coisa, né? Que sirva para a nossa caminhada, né? É o nosso momento, né? A gente vai se Ah, sim, ocupando, sabe? Eu acho importante assim a gente usar esses espaços para isso. Ontem no nosso estudo, a gente está estudando o Apocalipse, e daí no fim nós ficamos falando como a gente é o representante aqui do Sul, ficamos falando do que a gente tem observado, dos comportamentos, das questões, dos ressentimentos que a gente foi acumulando, das polarizações, tudo isso gerou um campo magnético que sim. agora cai sobre nossas cabeças, né? E não só aqui, né? A gente sabe que O é um planeta momento. inteiro, né? É porque a gente está muito enfermo, né, Silvio? Sim. E daí a gente vai vendo, mas aquilo que nós estávamos falando antes de entrar no ar, nós estamos numa posição que nos delega a responsabilidade de manter uma atividade mínima do bem, da instrução nossa, em primeiro lugar, e quem estuda é o primeiro a ser beneficiado, e depois a gente vai amadurecendo. Mas, Silva, eu acho que é importante, eu acho essa questão da gente, do autoconhecimento, né? Que a gente aplica em nós e compartilha, faz essa partilha, que é muito significante, né? Eu entendo que a internet precisa ser povoada de boas ações, de bons recursos, a informação, né? Até porque quando nós fizemos a opção, a gente foi sendo levado para chegar no canal. E hoje, né, quando a gente vai ao ar, só se tem algum problema,
A gente vai no Facebook, vai no YouTube diretamente e no Twitter, porque lá no X. Porque é importante ocupar esses espaços que, para insignificantes posicionamentos do ser humano, está cheio. Né? Sim, isso aí pega. É fácil, né? Então, já que tem bastante, então vamos com a nossa proposta, silenciosa. O Wagner esteve conosco ali, do Conselho, a Raíssa esteve conosco, então sempre tem, né? E tudo certo, o Wagner disse, e realmente é tudo certo, porque nós só mantemos o posto, porque o que não foi feito para ir online, tenho certeza que foi feito pelos nossos sentimentos na questão espiritual, de alcançar os corações, as mentes, as nossas necessidades. Gratidão, Silva. Um abraço para as gurias aí. Tá bom. E até a próxima oportunidade. Bom, fica bem. Qualquer coisa, aprende solidariedade. Solidariedade aí, ao Vilmar aí, transmite a ele aí que o nosso coração está Tá, vou transmitir. Tá, ok. Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Amém.